Nós vamos estudar juntos hoje, nós vamos ver juntos hoje. Domingo retrasado, 3 domingos atrás, eu ministrei aqui a parábola do semeador. Quem se lembra? Parábola do semeador. E hoje eu vou falar de algumas lições que a gente encontra na parábola do rico insensato. O assunto é pesado, o assunto é forte. Então eu preciso, já estou te avisando que é para não ficar chocado, né? Quem avisa, amigo é. Então, estamos combinados? Mas assim, o que nós precisamos na verdade? Eu estou fazendo esse drama todo aqui só para você ficar ligado. O que nós precisamos mesmo? Qual que era o objetivo de Jesus com as parábolas? Ele procurava ensinar as pessoas de uma forma, a própria palavra parábola significa comparação. Então Jesus contava histórias do dia a dia e fazia comparações, traçava um paralelo daquele assunto com o reino de Deus. Quando Jesus falava por parábolas, ele estava falando de coisas do dia a dia, do cotidiano, mas que tinha uma repercussão eterna. Tudo bem? Pegou isso? Então, para que serviam as parábolas? Ele falava de coisas do nosso dia a dia, que continham princípios que permaneceriam para sempre. Tudo bem? Esse era o objetivo dele. Quando ele falava por parábolas, ele falava assim, o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. Tudo bem? Vamos orar para que Deus traga para nós sabedoria e revelação hoje de manhã? Que seja uma palavra rema para a nossa vida e que nós saiamos daqui totalmente diferente do jeito que nós chegamos e com compreensão de princípios relacionados ao reino de Deus. Vamos orar. Querido Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha falar conosco de uma forma muito especial nesta manhã. Deus, esse domingo é um domingo especial, nós comemoramos o Dia das Mães. Muitos estão em festa hoje porque têm as suas mães presentes. Alguns, a mãe está viva, mas morando longe. É um dia especial, é um dia onde os corações estão muito abertos para celebrar a importância das mães. Nós te louvamos por isso, Pai. Mas desejamos ouvir uma palavra que possa fazer total diferença na nossa vida. Sejamos edificados hoje de manhã, que sejamos abençoados hoje de manhã, e que esta palavra permaneça em nós e produza muitos frutos. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, nós te pedimos e te agradecemos, e todos digam amém e amém. Pode se sentar no seu lugar, dando glória a Deus, dizendo aleluia. Então vamos lá, nós vamos ver, você não precisa abrir sua Bíblia, tá? Todos os versículos vão estar na tela, os principais versículos, e essa parábola que nós vamos ver hoje, né, essa comparação que Jesus faz, ela está no livro de Lucas, capítulo 12, no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, dos versículos 13 ao 21. Eu vou fazer a leitura, então você preste atenção na leitura e depois eu vou destacar alguns versículos para a gente meditar em 4 pontos importantes dessa passagem. Então nós vamos nos ater em 4 pontos do que Jesus estava conversando com o povo. Ele estava conversando com as multidões, ensinando. Então o objetivo de Jesus era ensinar. E ele ensinou essa passagem a partir da pergunta de uma pessoa, tá? Então começa o texto no versículo 13 dizendo assim: alguém da multidão lhe disse. Então alguém provocou Jesus numa situação. E ele disse assim: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E esse negócio de herança é um negócio complicado, né? Estava conversando com uma pessoa ontem, falando sobre as tretas, os BOs do inventário do pai que faleceu. Gente,
É um negócio que você fala assim, não é possível. Minha sogra também faleceu e a gente está num processo de inventário, é um barato, é um barato. Gente que nunca se preocupou com nada, agora ele manda mensagem semanalmente. E aí, saiu alguma coisa? Nunca se preocupou com nada, agora está preocupado porque o dinheiro não sai, gente. Olha que coisa. Meu Deus, e assim, é uma fortuna que vai dividir para 10. Mas tudo bem, vamos lá. E aqui o cara vai para Jesus e diz assim, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Não estou entendendo o que você está falando. Você está com problema? Aí Jesus, então, no versículo 15, ele diz o seguinte, então disse Jesus, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É forte isso, né? Jesus então está dizendo assim, olha, gente, preste atenção, tome cuidado. A vida de um homem, ela não se resume, né? Fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. E a parábola é o seguinte: a terra de certo homem rico produziu muito bem. O homem rico produziu muito bem a sua terra, ele teve uma boa colheita. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados por muitos anos, para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus, quem? Deus lhe disse: insensato, louco, doido das ideias. Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com tudo o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Muito forte essa palavra. Jesus estava dando uma lição para alguém que provocou a conversa, dizendo assim: mestre, meu irmão não está querendo dividir a herança. Primeiro já está errado, porque a herança é dividida em partes iguais. Tem essa. Se o irmão estava se apropriando da herança, ele estava errado dos outros. Porque briga por uma coisa que é direito de todo mundo. É direito dos familiares. Então, Jesus está observando aí, fazendo um destaque para a ganância daquele momento. Viu? Você vai receber sua parte. A lei diz isso, as regras são claras, não é? Mas eu quero dar um destaque no versículo 15, que esse chama bastante atenção. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nós temos a cultura, na cultura brasileira, na nossa cultura, é muito comum as pessoas medirem a gente, ou se medirem, pelo carro que está dirigindo, pela casa onde mora, pelo tipo de roupa que veste. As pessoas são meio paranoicas com isso. Olha o carro do fulano. E aí já acha que o fulano está nadando em dinheiro. Às vezes ele está com um carro bom, bonito, que chama atenção. Um carnezão desse tamanho assim. Você quer o carnê? Enfim, você não mede uma pessoa pela roupa que ela veste. É legal se vestir bem, mas isso não significa que aquela pessoa tem ou deixa de ter. Ou seja, não compete a nós julgarmos. Uma coisa que eu acho legal quando eu vou para os Estados Unidos e eu acho interessante, é que pensa num povo largado para roupa, largado para as coisas. Você entra no Walmart, às vezes você vê lá
pessoa de pijama, crocs no pé, crocs e meia. Eu achava aquilo, gente, que mau gosto do caramba, crocs e meia. E não é que eu comprei um crocs um dia e botei uma meia e fui pro Walmart? Todo mundo vai de crocs e meia, por que eu não posso ir? Chinelo, bermudão, roupa tudo largada. E teve até uma vez um brasileiro que estava junto comigo e falou assim, tá vendo esse cara aí, ó? Esse cara é podre de rico. A roupa que ele está usando. Assim, estava largado o cidadão. Então assim, eu não estou falando para você ir largado, mas não são os bens que definem quem nós somos. Tudo bem? Está claro isso, gente? Dá para a gente entender isso? Não são os bens, tá? O escritor Adam Clarke, ele diz assim a respeito dos ricos. Os ricos são cheios de desígnios sobre esta vida, mas em geral não meditam sobre a eternidade, até que os seus bens e as suas vidas lhes sejam arrebatados. Então, tem gente rica, e aqui eu não sou contra rico, tá? Não sou, você vai ver no decorrer da passagem que não tem nada a ver. Jesus nunca condenou riqueza. Ele condena as atitudes de algumas pessoas. Então tem gente que se acha o último gole de Coca-Cola do deserto, só que quando morrer, o caixão vai só com ele. E se bobear, se quem prepará-lo para o caixão não botar uma roupinha nele, vai até sem roupa mesmo. Não é assim? Porque depois que morreu, acabou. Fica tudo aqui, não vai levar nada junto. Tudo bem? Esse texto, essa história que Jesus está contando, ela está no contexto agropecuário de Israel. Então lembra que eu falei? Jesus contava histórias do dia a dia. Então essa história está falando do contexto israelense de agropecuária. O campo era de um homem rico. É isso que Jesus fala. Mas não foi sem intenção que o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, escolheu como seu exemplo um homem que juntava riquezas. Mas esse homem aqui, ele juntou a sua riqueza de forma costumeira, ele tinha fazenda, plantou, colheu, tudo certo, legítimo. O dinheiro dele era legítimo, ele trabalhou para produzir, e tudo estava certo, aparentemente tudo inocente. Você vê então, Jesus está usando o exemplo de um homem rico, que está tudo dentro dos conformes. Então, Jesus não está condenando riqueza. Mas, o que é que falta para este homem? E é aqui que a lição do rico insensato começa a fazer sentido, é que para ele falta o completo contentamento. Porque ele, embora tendo tudo, qual que é o sentido da vida dele? Sobre isso que Jesus está falando. Não se pode dizer de jeito nenhum que a falta desse homem era de honestidade. Jesus não está condenando o homem por causa disso. O trabalho dele era honesto, era legítimo. De um ponto de vista humano, era perfeitamente justificável. O seu erro era tão somente que fazia a ideia errada do valor da vida terrena e do verdadeiro uso desta vida na terra. Só isso. Era por conta da bênção de Deus que esse homem havia enriquecido. Deus o abençoou, gente. Ele plantou e a terra dele deu uma boa colheita. Tudo certo. Quem está comigo? Está tudo certo? Tudo certo, tudo perfeitinho aqui. Isso é uma bênção de Deus. Ele estava dentro dessa bênção. O que ele precisava, na verdade, era saber usar essa bênção. E é aí que entra a gente. Deus tem o desejo, Deus tem um projeto, Deus tem uma vontade de abençoar a tua vida. Abençoar muito. Fazer de você uma pessoa próspera. No culto de quarta-feira, que eu lancei um desafio, nós fizemos uma doideira aqui quarta-feira à noite. Eu orei para que Deus levantasse dizimistas
violentos aqui na igreja, gente que dizimasse muito dinheiro, e o pessoal veio para frente, ficou sentiu desafiado. Foi uma bênção quarta-feira à noite aqui. E o desejo de Deus é esse, é de nos abençoar, é de prosperar você, é de fazer de você uma pessoa bem-sucedida. Fazer de você uma pessoa rica, próspera, abençoada. Esse é o desejo de Deus. Algumas lições desse assunto aqui, dessa história, são as seguintes. Por exemplo, Deus sabe quais são as suas necessidades. E Ele está disposto a suprir suas necessidades. E Deus possui uma atitude de cuidado para conosco. Deus cuida de nós. Lembra quando começou o ano que estava assim, muita gente em dúvida do que seria o ano de 2023? Ah, meu Deus, vai faltar, vai ser um ano difícil. Não está sendo um ano fácil. Mas se eu perguntar para você, faltou comida na sua mesa? Alguém aqui passou fome nesse tempo aqui? Se passou, passou porque quis, porque a gente pode ajudar. Não faltou. O básico não faltou na sua mesa, o seu arroz, o seu feijão, por mais caro que estejam, não faltou. Deus supriu, Deus abençoou, esse é o projeto dele para nós. Amém? Outra coisa, e aqui é bastante interessante, é impróprio, preste atenção, isso é forte, e até mesmo pecaminoso, termos ansiedade por razões financeiras materiais. Pessoas que ficam ansiosas por questão financeira. E aqui abro um parêntese. Estou falando de boa gestão. Porque tem gente que faz besteira e depois fica ansioso e desesperado. O que é fazer besteira? Por exemplo, gastar mais do que ganha. É besteira? Tá, eu gasto mais do que eu ganho, e aí eu acho que Deus é obrigado a suprir minha necessidade. Meu amigo, de boa, você vai ter que acertar esse negócio. Não acha assim, Deus vai aparecer, um anjo vai aparecer. Você tem o hábito de gastar mais do que ganha, de não ter controle financeiro. Você não tem um orçamento, você não tem um controle, não tem nada. E aí você está achando que Deus é obrigado a suprir sua necessidade. Ele não é obrigado se você não for responsável. Tudo bem? Viu? Uma planilhinha. Não sei fazer planilha. Caderninho. O que entrou, o que saiu, onde saiu. Começa a verificar isso para você perceber. Talvez você não percebeu que aquela pizza, todo final de semana, uma pizza na sexta, uma pizza no sábado, está quebrando o seu orçamento. Nossa, mas uma pizza vai fazer tanto estrago? Pega a pizza, junta com outra coisa, 10, 50, 20, 30, rombo. Aí eu entro em desespero, aí eu fico ansioso porque o dinheiro não está dando. E aqui, a lição que Jesus está dando é essa. Olha só, essa ansiedade lança um mau reflexo sobre as promessas de Deus, como se disséssemos que Ele não pode ou não quer fazer aquilo que prometeu. Tá muito duro? Tá muito forte? Eu estou sendo realista só, não estou... E eu vou dar... o que eu estou falando para vocês é o que eu vivi na minha vida já um tempo atrás. Eu não tinha controle. Eu não tinha controle. Põe no cartão em 3 vezes. Mas espera aí, eu preciso entender que quando eu coloquei em 3 vezes no cartão, eu só vou poder fazer uma nova compra quando eu acabar de pagar a terceira. Não quando eu pagar só a primeira. Tem mais 2 parcelas ainda. Eu já estou colocando uma outra de mais 3. Junto com as outras 3 que tinha, eu paguei uma. Então são 5 parcelas agora. Tá claro, gente? Estamos na sala de aula do professor Fábio hoje. Tá? Então é importante. Então para eu não viver ansioso, eu preciso ter boa gestão, boa administração. Outra coisa, Deus tem demonstrado os seus cuidados pela criação.
Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das flores, Ele cuida de tudo. E certamente vai cuidar de você, que é a coroa da criação. Nós, os seres humanos, os homens, as mulheres, nós somos a coroa da criação. Se Ele cuida do pardal, Ele vai cuidar de você. Se Ele cuida das plantas, Ele vai cuidar de você. Amém? Esses dias a Fer mandou uma foto para mim, fez uma filmagem, ela falou assim: pai, dá uma olhada nisso daqui. Há uma semana atrás, eles estão agora na primavera lá no Canadá. Até uma semana atrás era -10, -15. Em uma semana, as árvores estão todas com flor, com folha. É impressionante. Se você olhar para assim, essa árvore está morta. Morreu. Mudou a estação, primavera. Começou a esquentar. Todas as árvores com folhinha verde. Deus cuida. Ele não vai cuidar de você? Vai cuidar de você. A ansiedade só será legítima, isto é, a que visa as riquezas da alma, é a que agrada a Deus, e automaticamente traz as suas bênçãos sobre as coisas materiais. Então, se eu tiver preocupação com o meu espírito, com a minha alma, com a minha conexão com Deus, Ele vai cuidar de todas as coisas. Ele vai cuidar, Ele vai dar estratégia, Ele vai dar sabedoria, Ele vai entrar com provisão, Ele vai fazer tudo. Em sentido profético, essa passagem, ela fala que a vida se caracteriza pelas riquezas autênticas, produz a participação na glória futura do reino de Deus, que é muito, muito, infinitamente mais rico do que aquilo que a gente tem. É isso que Deus tem para nós. Então vamos lá, 4 lições que a gente tira nessa passagem do rico insensato. A primeira delas, a primeira lição que eu preciso aprender é ressignificar a relação com o sucesso financeiro. O que é sucesso financeiro? Quando a gente olha para o versículo 16, o texto diz assim: então lhes contou esta parábola, a terra de certo homem rico produziu muito. Não dá a impressão que é sucesso? Sim ou não? Sucesso. Terra, ele plantou, ele semeou, ele cuidou, veio uma boa colheita, sucesso. Ah, eu estou ganhando um ótimo salário, sucesso. Ah, eu ganhei uma herança e dei um up sucesso. Será que isso tudo é sucesso mesmo? Provérbios capítulo 8, versículos 18 e 19 diz assim: Deus falando para mim e para você, comigo estão riquezas e honra, com Deus, prosperidade e justiça duradouras. Não é aquela coisa que é por um tempo só. Com Deus dura para sempre. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Isso significa a bênção de Deus na nossa vida. A bênção de Deus produz isso. Deus não nos destruirá pelas suas bênçãos. É por isso que Ele trabalha com promessas na nossa vida. Deus nos permite amadurecer para administrar bem suas bênçãos. O tempo entre algo prometido por Ele e a conquista deve moldar o receptor da bênção. Gente, quantas vezes nós profetizamos aqui, ó, Deus vai abençoar a tua vida financeira? Tá, vou dar uma chance. Deus vai abençoar a tua vida financeira. Melhorou um pouquinho. Tem gente que ainda não está bem ciente. Deus tem um projeto de prosperar você. Agora, entre essa promessa e o acontecimento, existe um processo. Esses dias eu estava pensando muito como a gente tem dificuldade de entender processo. Os processos que acontecem na nossa vida, às vezes eles são legais, são bonitinhos, são divertidos. Alguns processos são um pouquinho mais dolorosos. Vamos lá, quem gosta de comer
pãozinho feito em casa. Bom, não é? Saiu do forno, você bota aquela manteiguinha, derrete tudo, cafezinho fresquinho, acabou de passar. Que fome que deu. Tá, qual que é o processo de fazer esse pão? Nele. Não é? Os mais modernos têm o cilindro em casa, né? E o cilindro tem lá uma espessura, você passa a massa lá, e moe aquela massa. Quem quer ser um pãozão aí, saboroso? Tem processo, tá? Outros processos são um pouquinho mais leves, mas o processo faz parte da nossa vida. Quando você recebe uma promessa de Deus, você começa a viver um processo para que Deus possa fazer na sua vida. Olha que legal essa frase aqui, ó. O sucesso financeiro expõe, mostra o que fazemos, o que trazemos dentro de nós. Os resultados que a gente vai ver é o que está dentro, vem para fora. Tem gente que quando prospera, ele mostra a prosperidade ajudando, abençoando, repartindo. Tem gente que quando prospera, ele mostra o que tem dentro dele, ele retém, ele só sabe reter, ele só quer para ele só quer para ele. Revela o que está lá dentro. Se não amadurecermos juntamente com a evolução das nossas finanças, provavelmente perderemos o nosso coração. Isso é tão comum e inerente à raça humana, porque confundimos nosso valor pessoal com aquilo que adquirimos. E já sabemos, nós todos sabemos aqui, que dinheiro e autoestima não são sinônimos. Tem gente que tem dinheiro, mas tem uma péssima autoestima. Tem gente que não tem dinheiro e tem uma autoestima lá em cima. Está sempre feliz, está sempre grato. Consegue entender isso? Tá? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. É importante ressaltar que Jesus não demoniza o dinheiro ou a abundância. Ele está valorizando isso. Amém? Segunda coisa, eu preciso correr um pouquinho. Use seus recursos para servir e transformar realidades. Seja um canal de bênção. Quarta-feira agora, próxima quarta-feira, nós vamos começar uma campanha aqui na igreja chamada Abençoados para Abençoar. Nós vamos tratar desse assunto, de como ser bênção. Deus tem um projeto, Deus tem desejo de abençoar a nossa vida, mas para que a gente possa abençoar. Abençoados para abençoar. Olha só o que esse cara vivenciou no versículo 17 e 18. Ele pensou consigo mesmo, a colheita foi boa, lembra? Colheitaça. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, então disse, já sei o que vou fazer. Ó que ideia mirabolante. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Ele está pensando só para ele. Em 2 Coríntios 8, 9, mostra como é que Deus pensa. Diz assim, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, a pobreza de Jesus, vocês se tornassem ricos. Uau! Jesus se fez pobre, ele era rico? Ah, pastor, Jesus enquanto estava aqui na terra, a Bíblia diz que ele nem tinha onde inclinar a cabeça. Enquanto ele estava aqui como ser humano. E ele precisava passar por isso mesmo. Mas faltou alguma coisa para ele? Lembra que eu falei esses dias aqui que teve umas mulheradas lá que mantinha o ministério dele? Umas mulheradas cheias da tocha? Mulherada forte lá do passado. A Suzana, as outras irmãs lá, mantinham o ministério de Jesus. A Bíblia diz que eram mulheres ricas que bancavam Jesus. Jesus nunca teve necessidade de nada enquanto esteve aqui na terra. Mas a palavra diz que ele se tornou pobre para que nós enriquecêssemos. Já imaginou a riqueza de Jesus sendo colocada na sua vida? Amém? Agora, o que é que nós precisamos entender? E esse agricultor não entendeu.
o servo que somos eu e você, devemos ter a mentalidade de administradores e não de donos. Tudo que Deus coloca na sua mão, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, não lhe pertence. Nós só somos mordomos aqui na terra. Vou repetir, não temos nada. Tudo é dele. Nós só administramos, nós somos servos. Tanto é verdade, vou repetir, que quando a gente morre, fica tudo aqui. A gente não leva nada. E tem gente que achando que é o dono do negócio. É o dono da lancha. Esse já é velha, né? A lancha já ficou para trás faz tempo, né? O dono da lancha, o cabeça branca. Já ficou, já. Desculpa aí, gente. Tô atrasado. O que nós precisamos entender? Que nós somos servos. E como servos somos administradores. Diga, eu sou administrador dos recursos que Deus coloca na minha mão. Sou dono? Não. Não, porque quando eu morrer vai ficar tudo aqui. Quer ver um exemplo de um cara que foi servo, um cara incrível, um administrador poderoso, que na verdade o administrador é o servo encarregado de administrar a propriedade. Lembra de um cara chamado José? Exemplo de administração. O José, quando ele foi preso, o Potifar entregou a casa dele para José tomar conta. Lembra do Potifar? Deu a casa tudo. Deu tudo o que ele tinha para José tomar conta. Sabe por quê? Um detalhezinho, sim, só um detalhezinho. Ele viu que tudo que José fazia, Deus estava com ele. Então ele falou assim, eu preciso dar para esse cara é bom. Aí o José sai da casa do Potifar, aquele esquema da mulher dele lá, e o José vai para a prisão. O que acontece na prisão? O líder da prisão, o encarregado da prisão, coloca o José como responsável pela prisão. De novo, porque ele era um bom gestor, um bom administrador. Ele sai da prisão, ele vai administrar o quê, gente? Ele vai administrar o país inteiro. O faraó coloca ele como governador de toda a terra do Egito. Um bom administrador. E você? Tem sido um bom administrador daquilo que Deus coloca na sua mão? É o que nós precisamos fazer. Sermos bons administradores. Eu vou ler uma frase aqui, que eu achei essa frase muito forte. Essa frase é muito forte e eu sou obrigado a concordar com ela em número, gênero e grau. É o dinheiro que tem o maior potencial para substituir Deus em nossas vidas. Só existe uma coisa, ou existem várias coisas, mas a mais forte de todas, que pode tirar Deus da nossa vida, é um negócio chamado dinheiro. O materialismo é o responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais do que qualquer outra coisa que exista. Normalmente, eu já ouvi, nos 40 anos de ministério que eu tenho, eu já ouvi e vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas dizerem assim, depois que eu atingir meus objetivos financeiros, aí eu vou servir melhor a Deus. Eu já ouvi isso. Muitas, e muitas, e muitas vezes. Quando eu estiver estabilizado financeiramente, quando eu estiver bem de grana, aí eu vou servir a Deus para valer. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Ele pode prosperar. E ele vai, em alguns casos, a pessoa prospera absurdamente. Só que ela nunca irá servir a Deus com as riquezas que ele tiver. Por quê? Porque Jesus disse assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus falou isso. Tá? E isso está escrito em Lucas 16:13. Então, se a pessoa escolher servir ao dinheiro, ela nunca irá servir a Deus. E quando ela tiver muito dinheiro, ela vai estar longe de Deus. Eu conheço
Muitas, muitas mesmo. E aí, quer que eu seja sincero? É uma decisão tola, pela qual essas pessoas vão se arrepender durante toda a eternidade, dizendo assim: eu poderia ter feito mais, e eu deixei para depois e eu não fiz. Você sabia que a riqueza não é um pecado em si? Mas deixar de usá-la para a glória de Deus, sim, é pecado. Ser rico não é problema nenhum. Mas deixar de usar os recursos para servir a Deus, aí sim. Porque o dinheiro vai tomar conta. E Lucas 16:11 diz assim: eu administro do jeito que eu quiser, Deus não tem nada a ver com isso. Deus usa o dinheiro para saber se eu e você somos servos fiéis ou não. Lucas 16:11 diz assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Se uma pessoa não é fiel naquilo que é aqui do mundo visível, como é que Deus vai confiar alguma coisa maior para a gente? A forma de você gerenciar o dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida. Você poderia ser muito mais abençoado se você fosse mais ousado com Deus. Terceira coisa, partindo já para o final: encontre sua satisfação plena em Jesus. Tem gente que luta, e a gente não está errado, de novo. O homem plantou, teve uma boa colheita, não tem nada de errado nisso. Qual é o erro? Versículo 19. Olha o cara. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Tudo para ele. E isso dá satisfação? Não. Aqui a gente aprende uma das coisas, uma das disciplinas espirituais mais poderosas da vida cristã, que é um negócio chamado contentamento. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 ao 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isto, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Então Paulo está dizendo aqui, seja contente com o que você tem e avance. Gente, vou repetir de novo, não tem nada a ver, não, Deus não quer que eu prospere. Não. Ele quer fazer na tua vida, mas seja contente hoje. Porque Ele vai acrescentar e você vai ser contente. Ele vai acrescentar e você vai ser contente. Ele vai acrescentar e você vai ser contente. Contentamento. Vamos ver o que significa isso? A palavra contentamento é a palavra autarqueia, no grego. Uma condição de vida ideal em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. Contentamento significa estar suprido de todas as necessidades para a vida. Um espírito contente com a sua sorte ou porção, segundo o dicionário Strong e o dicionário bíblico. Isso é contentamento. Agora, Paulo fala que quem não tem contentamento, não consegue ser feliz com aquilo que já tem, ele corre o risco de ser atormentado. O que significa atormentar? Transpassar, atravessar. Segunda definição, uma metáfora, torturar a própria alma com tristezas. Pessoas que têm dinheiro, mas elas estão tão focadas nisso, em crescer somente, que elas estão atormentadas, ou seja, elas não têm paz. E isso traz sofrimento, aflição, dor, tristeza que consome. E um detalhe importante aqui, tá, gente? Paulo está escrevendo isso daqui para quem?
Para quem que ele escreveu? Para a igreja. Ele não está escrevendo para as pessoas que não têm Deus. Ele está escrevendo para cristãos. O contentamento é uma condição de vida ideal e uma sensação de estar sendo suprido em tudo. Podemos dizer que é o estado de uma alma contente. Você senta na mesa da sua casa, você coloca o seu prato de comida e você diz: graças te dou, Pai, eu estou feliz por essa mesa. Graças te dou, Pai, porque eu tenho a minha casa. Graças te dou, Pai, porque eu tenho o meu trabalho. Graças te dou, Pai, porque eu tenho o meu carro. Ah, eu sonho com um carro maior, eu sonho com uma casa melhor, eu sonho com tudo isso. Glória a Deus, aleluia. Você vai chegar lá. Mas se você hoje estiver contente com o que já tem, Deus vai te fazer chegar lá. Amém? Quarto e último ponto. Para nós termos uma vida rica diante de Deus, faça escolhas financeiras que terão impactos eternos. Não é só para essa vida, gente. Essa vida vai acabar. Contudo, Deus lhe disse, versículo 20: insensato, hoje à noite você vai morrer. E o que é que vai acontecer com todos os seus bens? Sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. A palavra insensato significa sem razão, sem sentido, tolo, estúpido, sem reflexão, sem inteligência. Seu louco, você vai morrer hoje à noite. E quem vai ficar com esses celeiros todos cheios de mantimento que você armazenou? O que significa isso? Isso nos leva a concluir que o que Jesus está ensinando é que quem coloca sua segurança e satisfação no dinheiro, nas riquezas deste mundo, é uma pessoa que não está pensando corretamente e está em uma busca inconsciente e insana. Se eu achar que eu vou acumular porque isso vai me trazer vida eterna, eu estou louco. Eu preciso viver aqui pensando na eternidade. Como assim? Existe um ditado popular, um provérbio popular que diz assim: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Quanto mais você doa, mais Deus abençoa você. Quanto mais você dá, mais Deus te dá. E tem uma frase que eu acho bastante forte, eu não coloquei no slide, mas diz assim, ó: você pode dar sem amor. Você já deu sem amor? Eu já dei. No semáforo, dou lá R$1 pro cara com uma raiva enorme. Que enchendo o saco. O que eu ganhei com isso? Aquele dinheiro que eu dei pro cara, Foi só eu, né? Só eu que fiz isso. Nossa, que saco. Você para o carro lá no centro, posso olhar, tio? Aí você fala assim, se eu falar não, ele vem com uma chave, ele risca meu carro. Aí vai ficar mais caro do que... Pode olhar. Caramba. Tem que dar dinheiro para esse cara. Só eu que fiz isso? Dar sem amor. Agora, você não pode amar sem doar. Eu posso dar sem amar, mas eu não posso amar sem dar. O maior exemplo de doação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Gente, olha que coisa incrível. Vou colocar uns gráficos aqui para vocês verem. Olha como é impressionante esse negócio aqui. O verbo crer, ele aparece na Bíblia 270 vezes. Verbo crer. Quantos creem aqui? Verbo orar aparece 371 vezes. Quem ora aqui? O verbo amor aparece 714 vezes na Bíblia. Quem ama aqui? O verbo dar, 2.162 vezes na Bíblia. Uau!
Aí eu resolvo não dar. Aí eu resolvo que eu não quero contribuir. Eu resolvo que eu não quero fazer nada. Tem só 2.000 vezes na Bíblia falando assim, dê. Por quê? Porque se nós dermos, nós vamos receber de volta. Quero encerrar lendo isso daqui para você. Quando nós compreendermos, preste atenção nisso, plenamente que na vida há muito mais do que apenas o aqui e agora, e percebermos que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, nós estamos aqui nos preparando para o eterno, aqui vai passar. Nós começaremos a viver de forma diferente, passaremos a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de um novo jeito de pensar. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos da nossa atenção. Quanto mais próximo eu viver de Deus, você viver de Deus, mais as outras coisas vão parecer insignificantes para nós, porque Deus vai preencher tudo. À luz da eternidade, os valores mudam. À luz da eternidade, você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo, e passa a dar maior valor à personalidade e aos seus relacionamentos. Em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou até mesmo prazeres, as prioridades serão reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, os modismos e valores populares já não será tão importante para você. A gente encerra falando a respeito disso. O rico insensato, estava tudo certo, só as prioridades dele que estavam invertidas. E a palavra forte foi, seu louco, você vai morrer e vai ficar tudo aqui. E o que é que vai acontecer? Que nós não tenhamos isso na nossa vida hoje. Amém? Deus te trouxe aqui hoje para falar para você, para falar para mim, a respeito da importância de termos uma visão de eternidade. Fique em pé no seu lugar. Vou repetir. Você vai trabalhar? Vai. Vai fazer? Vai. Tem plano, tem projeto de vida? Tem. E tem que ter. Em nenhum momento eu falei aqui para você não ter projeto de vida, você não ter planos para sua carreira, em nenhum momento. Foi isso que Jesus falou? Ele falou assim, valorize aquilo que é eterno. Deus quer abençoar você? Sim ou não? Quanto Ele quer abençoar? Pouquinho só? Não, Ele quer abençoar muito. Agora, o que é que você vai fazer com aquilo que Ele colocar na tua mão? Como rico insensato, vou construir um galpão maior, coma, beba, dorme, fica feliz. Ou eu vou ser um agente de Deus aqui na terra para abençoar outras pessoas. Que o Senhor nos ajude a não sermos loucos e insensatos, porque nós vamos sair desse mundo um dia. E o que é que nós vamos deixar aqui nesse mundo? Um legado? Ou nós vamos deixar uma marca em nada e em ninguém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa palavra, por esse ensino. Senhor Jesus, o Senhor ensinou aquele povo naquele dia a respeito da importância de uma vida com propósitos eternos. Nós estamos vivendo no ano de 2021 e não é nem um pouco diferente daqueles dias. Nós temos as mesmas influências, somos atacados pelas mesmas circunstâncias. Por isso eu peço que a tua palavra venha sobre nós nessa manhã
que o Senhor traga entendimento para nós, que nós possamos fazer aqui na terra, olhando para a eternidade, que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós aqui na terra, também num preparativo, numa preparação para a eternidade. Quando nós partirmos daqui, que nós tenhamos cultivado para nossa vida tesouros eternos, tesouros que vão durar para sempre. Deus, eu peço que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor prospere este povo de maneira sobrenatural, que o Senhor levante aqui um exército de pessoas bem-sucedidas, que o Senhor faça desses homens e mulheres, dos empresários que estão aqui, dos profissionais liberais que estão aqui, de cada um dos teus filhos que creem nessa palavra, Deus, faz com que eles cresçam, que eles prosperem, que eles sejam abençoados em tudo, meu Deus, mas que eles tenham, que todos nós tenhamos consciência de que podemos ser um grande canal de bênçãos aqui na terra, até nós chegarmos na eternidade. Abençoa esta igreja, abençoa este povo, abençoa, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, para teu louvor e para tua glória, e todos digam amém e amém. Bate no seu peito e diga assim: Deus vai abençoar minha vida, porque Ele colocou princípios eternos em mim. Quando eu partir, vou deixar um legado. Amém? Legado significa que alguém vai desfrutar daquilo que eu fiz. Eu passo, mas eu deixo, e pessoas vão desfrutar daquilo que eu vou deixar. Isso é legado. Nós precisamos deixar legado. Amém? Legado na vida dos nossos filhos, legado na vida das pessoas que convivem com a gente, e avançar em nome de Jesus. Amém?